deixar uma herança, quer derramar uma herança sobre a tua vida, receba ela, porque ela é poderosa. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos, abaixar nossa cabeça. Pai amado e querido, nós queremos te glorificar pelo teu amor e a tua infinita misericórdia e todas as coisas que a tua palavra nos ensina. Senhor, abençoa a terra do coração de cada um que vem essa terra fértil e que cada semente, palavra falada e lançada desse altar venha germinar e dar bom fruto na vida de cada um que está aqui. Usa, Senhor, a minha vida como um canal, Pai, que não seja a minha ciência, a minha sabedoria ou inteligência a convencer as pessoas que estão aqui dessa noite sobre a tua palavra, mas que seja o Espírito Santo que tome a minha vida, tome a minha boca e fale com a tua igreja e fale com a tua noiva e quebrante os corações, em nome de Jesus é o que eu oro e peço a ti, amém e amém, aleluia, glória a Deus. Nessa noite eu gostaria de falar muito com vocês sobre uma mulher, uma educadora, a maior educadora que a humanidade já conheceu. Essa mulher se chama Maria, mãe de Jesus, o Cristo. E Maria, ela tem algo tão especial que a palavra nos mostra exemplos, situações onde Maria é colocada e nós vamos entender como a maior educadora educou o maior rei dos reis, aquela que educou o Senhor dos senhores, aquela que educou o caminho, a verdade, a vida, o pão. Como ela foi e educou esse menino, que depois se tornou um adolescente, foi um jovem, um adulto, exerceu o seu chamado, seu ministério na terra. E aí a gente olha muitas vezes para a vida de Jesus e a gente pensa, Jesus, o Filho de Deus. Mas, quando a gente começa a analisar a palavra do Senhor e a Bíblia e o relacionamento, a direção que Deus deu, a gente só vê no início dessa jornada, no início da jornada de Maria de maternar. Quando ela é convidada, convocada, quando é atribuído o bebê a ela. E depois a gente não vê nessa caminhada Deus mandando anjos novamente para falar com Maria. A gente não vê Deus visitando Maria e falando com ela como ela tem que fazer ou como ela tem que deixar de fazer. Então tem muito mérito na educação que Maria deu para Jesus. Vocês concordam comigo? Pensando que uma pessoa de nós fosse escolhida, eu no caso já não, né? Não sou mais virgem. Então, as virgens aqui do meio, imagina aos 16 anos ser escolhida para carregar a maior pessoa da humanidade. Imagina quem era já essa menina, essa pessoa, pelo que ela tinha que passar, qual era a mentalidade dessa pessoa. E eu quero que você abra a palavra comigo lá em Lucas, capítulo 1, no verso de número 26. Ali, em Lucas 1, começa a falar, e depois eu quero chamar a atenção de vocês também, sobre Isabel. E antes, em Lucas capítulo 1, a partir do verso 1, é falado primeiro sobre João Batista, como é anunciado e como é o nascimento de João Batista na família de Zacarias e Isabel. Mas olha comigo ali, para que a gente possa aprender hoje com Maria, a maior educadora. No 7º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa situação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo: Como será isso? Eu nunca tive relações com um homem. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também
o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 7º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse: aqui está a sua serva, Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Amém? Essa palavra vai nos nortear, mas então Maria recebe essa notícia. E a teologia nos explica que é entre 12 e 16 anos, porque as meninas já eram comprometidas e eram dadas ao casamento nesse período. Então Maria ela era uma adolescente, tá? Ela já estava comprometida com José. E José era da linhagem de Davi, ele era da casa do rei Davi. Isabel, a sua parente, a sua futura prima, também era dessa linhagem. E Maria, então, recebe a visita de um anjo. E durante essa visita, o anjo fala: você vai ficar grávida. E ela fala: mas olha, eu não sei como é que eu vou ficar, porque eu estou noiva ainda, né? O José está lá, preparando a nossa casa, preparando todas as coisas para o nosso casamento e tudo mais. E, né, não tem como eu ficar grávida assim. E ele falou: não, você vai ficar grávida ainda, virgem. O Espírito Santo vai te envolver. E, através de uma palavra, Maria fica grávida de Jesus Cristo. E aí ele anuncia ainda a Maria sobre Isabel, a sua futura prima. Isabel tinha por volta de 50 a 70 anos de idade. E ela era estéril, esposa de Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote, um pastor, alguém muito importante para o reino de Deus, muito importante para a igreja, para o templo. E aí um anjo visita Zacarias no meio de um exercício que o sacerdote tinha, que era chegar até o Santo dos Santos, queimar sacrifício. E lá o anjo visita Zacarias, fala para Zacarias: Zacarias, a tua mulher que está de idade avançada, é estéril, está entre 50 e 70 anos. Gente, pleno século 21, uma mulher que fica grávida entre 50 e 70 anos já é absurdo. E imagine quando Jesus estava, na época de Cristo, entendeu? Vocês estão entendendo que era muito milagroso aquilo. E aí o anjo olha para Maria e fala assim, e olha só, já que não tem redes sociais, né? Isabel não postou nada sobre isso, né? Mas eu vou te contar, ela está grávida, já está no 6º mês. Maria fica maravilhada e fala: então que aconteça comigo, assim como diz o Senhor. Então, para as mulheres que estão aqui nessa noite, nada é impossível para Deus. Nenhuma gestação é impossível. Se você ainda sonha em ser mãe, tome essa palavra e que através do poder do Espírito Santo, você e seu marido, conceber um bebê. Amém? Eu creio muito que nós vamos ver muitos milagres, muitas gestações acontecendo até fora daquilo que a gente acredita natural. Amém? Eu acredito que o Senhor vai fazer muitas coisas no nosso meio. Muitas mulheres ficarão grávidas, além das que já estão aqui dentro da igreja, que são 8, 2 ganharam recentemente. Mas ainda assim o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida. Assim como Ele pode fazer na vida de Maria, Ele pode fazer também na nossa vida. Assim como Ele fez na vida de Isabel, Ele também pode fazer na nossa vida. Amém? Então Maria pega as suas coisas, olha só lá no versículo 39, Lucas 1, 39. Naqueles dias, Maria se aprontou e foi depressa à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita é você entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. E que grande honra é para mim receber a visita da mãe do meu Senhor, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da saudação que você fez, a criança estremeceu de alegria dentro do meu ventre. Bem-aventurada a que creu, porque são cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor.
Olha que bonito. Maria sabia que Isabel, a sua futura prima, estava grávida. Mas Isabel, essa mulher, não sabia que Maria estava grávida. Quando Maria chega na casa de Isabel, por algum motivo, que a palavra não fala, mas só fala que depois que Maria recebe essa notícia, que ela ia ficar grávida do Messias, ela pega as suas coisas e ela vai para a casa da prima. O anjo ele não determina para que Maria faça isso, mas Maria precisava de uma pessoa adiantada no processo. Porque Maria era uma menina, uma jovem, uma adolescente. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção desse relacionamento, eu já falei em outros momentos aqui, mas especialmente nós, pais, vamos precisar de pessoas adiantadas no processo da educação. Nós vamos precisar de pessoas adiantadas, mais maduras, para nos conduzir nesse processo. Maria tinha que enfrentar 2 processos na vida dela. O processo primeiro era o casamento, e esse casamento já vinha com uma gestação. Então ela vai até a casa de Isabel, a prima de José. Imagina a cena. Você imagina comigo chegar na casa do seu futuro, do seu noivo, seu futuro marido. Você chega lá e você tá com um negócio que não pode contar, entendeu? Aconteceu uma coisa que eu não posso contar. Eu tô grávida, mas não é do José, entendeu? Não é do José. Aí a fulana vai olhar, ué, queridinha, aconteceu algum equívoco, algum acidente no meio desse noivado de vocês? Não. Inclusive foi o Espírito Santo. E aí, ai, por favor, daí está complicando a minha situação. Não, mas Isabel recebe Maria com muita alegria. Isabel fica muito feliz com a visita de Maria, porque Isabel era uma mulher madura. Isabel era uma mulher que estava carregando dentro de si um milagre. Só quem carrega um milagre, só quem entende de milagre, consegue entender o milagre que está acontecendo na sua vida. Você sabia disso? Não é qualquer um que entende aquilo que está acontecendo na sua vida. É só quem vive disso também. É só quem se movimenta nisso. É só quem está adiantado num processo, já vivendo um milagre, que vai entender aquilo que está acontecendo na sua vida. Por isso você não pode se misturar em qualquer rodinha, mamãe. Por isso que você não pode estar com qualquer pessoa. E olha que mais lindo que a palavra fala ali. Isabel olha Maria, assim que ela chega, assim que Maria diz oi para Isabel, o bebê que estava dentro da barriga de Isabel, que era João Batista, aquele que preparava o caminho para o Messias, ele se agita dentro do ventre e ela fala, aquilo que tu está carregando é maior do que aquilo que eu carrego. Você está preparada, amada, para olhar as pessoas ao teu redor, ver as mães ao teu redor, ver os pais ao teu redor e olhar e dizer, aquilo que teu filho tem é maior que aquilo que meu filho tem. E o meu filho pode ser instrumento para preparar o caminho do teu filho. Eles eram primos. Isabel podia pegar essa notícia. O marido dela era sacerdote. Ela era prima de José. Ela podia ter pego e ter destruído com a promessa. Ela podia ter estraçalhado, destruído com tudo aquilo que Deus tinha para fazer. Mas Isabel olha de uma forma madura, consciente, e ela não compete com Maria. Talvez os ambientes que você está, como pais, vocês estão competindo entre si para ver o que cada um carrega, o que cada família carrega. Sabe o que te incomoda às vezes numa outra família, na verdade não é aquilo que está acontecendo dentro daquela família, mas é a falta daquilo que você tem na sua vida. Às vezes do nada tu se implica com a criança daquela família. E você só está se implicando, não pelo fato da criança ser A, B ou C, ou agir como A, B ou C, mas é porque aquela criança revela algo que está faltando na tua vida. E tu não consegue olhar que aquilo que aquela criança tem, aquilo que aquela família carrega, aquilo que aquele casal está carregando, é muito maior do que aquilo que tu está carregando. E aí tu se compara, tu inveja, tu fica competindo, tu coloca os teus filhos para competir. E está tudo certo. Mas mães, se vocês querem ser as grandes educadoras dos seus filhos, deixarem os seus filhos como herança do Senhor, vocês vão ter que se juntar com pessoas que conseguem olhar para a tua vida, para a tua casa e honrar e glorificar Deus por aquilo que vocês têm. Sem gerar uma competição.
Deixa eu tomar uma água aqui. Olha só. Isabel, ela não julga. Ela entende o milagre. Ela protege o segredo de Maria. Ela se alegra por Maria. Elas não começam a se comparar, a nem competir entre si. Isabel amparou, cuidou e ensinou. Durante 3 meses, Maria permanece na casa de Isabel. Eu quero te dizer, você que é pai, você que é mãe, procure pessoas que podem amparar você, seu casamento, seus filhos, aquilo que vocês têm carregado. Pessoas que podem de fato ensiná-los, que podem abraçá-los, que podem ser as pessoas... Aí olha, presta atenção comigo. Sabe quem faz o batismo de Jesus? Sabe quem batiza Jesus? Foi João, o bebê que estava pulando na barriga da mãe. Filho de Isabel, foi ele que batizou Jesus Cristo. E aí, olha só que lindo isso. Quando Jesus vem se aproximando de João Batista, João fala assim, não, eu não posso te batizar. Eu não sou nem digno de desatar a sandália dos teus pés. Imagina 2 primos, da mesma casa, da mesma família, filho de 2 grandes mulheres, de 2 pessoas, 2 casais, super referência. Um primo olhar para o outro e falar assim, tu é muito maior do que eu, e eu não sou nem digno de mexer no teu pé, primo. Olha que lindo isso. Muito diferente de outras realidades que a gente vive. Primos que ficam competindo, mulheres que ficam julgando o que a mãe está fazendo, o que a mãe fala, ou deixa de falar para a filha, para o filho. Está errado isso, esse não é o padrão que Jesus deixa, não é o padrão que a palavra fala. Sabe, a vida de Jesus, ela é o maior exemplo que a gente pode ter, quantos concordam comigo? A jornada de Cristo é a maior jornada que a gente pode se comparar. Então, essas são as mulheres que a gente precisa se tornar. Mulheres que educam seus filhos e falam assim, João, Deus me deu, você é muito importante, mas a sua missão é preparar o caminho para o seu primo. Você não vai competir com os resultados de Jesus. Você vai preparar. Quando Jesus chegar na tua presença, você vai batizá-lo. Porque Deus me deu e você é um milagre na minha vida, assim como Jesus é um milagre na vida de Maria. As grandes educadoras, a gente precisa olhar para essas mulheres e entender aquilo que elas estão fazendo. Gente, a relação delas, ela não está ali, gente, de uma maneira aleatória, jogada na Bíblia. Nada, nenhuma palavra na palavra de Deus é jogada de qualquer forma, para que a gente fique perdido, mas ela é um manual de não competição. Maria sabia o que carregava, mas Isabel também sabia o que carregava. Isabel sabia tanto que ela entendia o que Maria estava carregando. Elas não ficavam competindo entre si com os seus filhos, ou aquilo que eles carregavam ou deixavam de carregar, e seriam ou deixariam de ser, mas uma olhou para a outra e falou, Maria, o que tu está carregando é muito maior. Fica na minha casa, que eu vou te ajudar a cuidar desse bebê, eu vou te proteger, eu vou proteger o teu segredo. Porque talvez se a nossa família ficar sabendo de tudo isso que está acontecendo, você vai ser morta. E aí, então, Maria passa esse tempo na casa de Isabel, e esse fica o nosso primeiro ensinamento da noite. Os maiores educadores, eles só andam perto de quem pode reconhecer aquilo que Deus reservou para mim e para minha família. Nós vamos precisar de uma rede de apoio que não coloque as pessoas umas contra as outras. Que não fiquem comparando, que não fiquem jogando os filhos uns contra os outros, mas quem pode me acolher e me proteger. Amém? Que o Senhor nos dê esse tipo de família. Agora abre a sua Bíblia comigo lá em Lucas 2. Porque eu não vou parar por aqui na relação de Maria e Isabel, apesar de ter tantos elementos dentro desse trecho da palavra, sobre essa amizade, esse relacionamento, essa cumplicidade. Olha só, a palavra ali
Em Lucas capítulo 2, ela vai falar sobre o nascimento de Jesus, ela fala sobre os pastores e os anjos que vêm e visitam Jesus na manjedoura, lá em Belém. Ela fala depois sobre a circuncisão de Cristo, e depois ela fala sobre a apresentação de Cristo no templo. E lá durante o templo, uma profetisa chamada Ana, ela começa a profetizar sobre Jesus e sobre o tempo dele na terra, e ela adorava, e ela estava muito feliz de ela estar no templo o dia que Jesus foi apresentado. Aí, lá em Lucas 2:39, a palavra diz assim: depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. O menino crescia e se fortalecia, crescendo, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Aí lá no versículo 41, a palavra diz assim: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Aos educadores desse ambiente, quantos aqui já são pais? Pai, mãe, levanta a mão aqui. Aos educadores desse ambiente, lá no verso 39 de Lucas, a palavra diz assim: depois de terem cumprido tudo conforme a lei do Senhor. Sabe que o segredo do sucesso, da educação dos nossos filhos, ela está em dois pilares, em dois elementos que eu acredito. Eu acredito que o primeiro pilar é que você tem que ser o adulto que você quer que os seus filhos sejam. Se você quer que os seus filhos ensinem no altar, sejam esse adulto. Se você quer que os seus filhos sejam alguém que compre e pague, seja esse adulto. Se você quer que os seus filhos sejam leais ao seu casamento, seja esse adulto. Se vocês querem que os seus filhos se deem bem com as pessoas, seja esse adulto. Se vocês querem ter filhos santos, sejam santos. A primeira coisa, o primeiro pilar na educação dos seus filhos é seja o adulto que você quer que seus filhos sejam. E o segundo pilar que a gente vê ali no verso 41 e 42, é presença. Sabe aonde nós somos moldados? É na presença de Deus, vocês concordam comigo? Que é na presença do Pai que nós somos esculpidos, trabalhados, moldados, corrigidos. É onde a gente encontra a nossa rota. Então seja presente na vida dos teus filhos se você quer cuidar, moldar, lapidar, educar. Aqui está mostrando Maria e José presentes na vida de Jesus. Eles iam e eles levavam o seu filho Jesus até o altar. Eles frequentavam o culto, eles não mandavam o filho ir com o amigo, com o Dindo, com a fulana, com a ciclana, eles frequentavam. Eles iam, amado. E eu vou te falar, a parte mais fácil é vir para a igreja todo domingo. A parte mais fácil do evangelho, a parte mais simples do evangelho é estar aqui todo domingo. Mas olha ali, a palavra fala lá no verso de número 39, depois que eles tinham cumprido tudo que a lei determinava, eles voltaram para casa. Ali mostra o exemplo, ali mostra que José e Maria foi confiar. Gente, vocês estão vendo que não apareceu nenhum anjo de novo e falou com eles que era para circuncidar. Eles pegaram o bebê, depois de passar tudo que passaram, ninguém mais veio e falou: agora vocês têm que circuncidar, agora vocês têm que levar no templo. Uma vez por ano tem festa do tabernáculo, tem que ir lá para Jerusalém, era em outra cidade, eles tinham que viajar. Vocês viram que não tem ninguém falando, repetindo o que tem que fazer. Eles sabiam o que tinham que fazer. Posso falar uma coisa para vocês, como pais? Você sabe o que vocês têm que fazer. Você sabe exatamente o que vocês têm que fazer. Vocês sabem que o lugar de vocês é aqui dentro. Vocês sabem que aquilo que é certo, vocês sabem. Os seus filhos pegam vocês mentindo. Sabia que quem pega pai e mãe mentindo é os filhos, não é nem a galera da rua, não é nem o marido. Às vezes a mãe está lá mentindo para o pai, o filho olha. Uma vez, estava no meu processo de emagrecimento. Estou sempre nesse processo, né, gente? Desde que eu me converso por gente. Oh, Jesus. E tinha um chocolate na minha bolsa, que eu comprei, mas não comi. Eu não comi, mas eu comprei. Botei na minha bolsa. O Abel olhou a minha bolsa e disse: ué, por que
porque tem um chocolate aqui dentro, mãe. Eu falei, é meu. É meu. Eu falei para ele, ué, mas tu não tá indo na Nutri? Eu nem comi. Para, não é para ficar falando. É, mãe, mas Deus está vendo. Quem é que pega as nossas falhas? Quem é que pega primeiro? É filho, gente. Ninguém engana filho nem funcionário. Essas duas pessoas. Ninguém engana. Filho e funcionário, ninguém engana. Todo mundo sabe, convive contigo todo dia. O filho está aqui, ó, radarzinho, ó, só observando aquilo que a gente está fazendo. Que tipo de homem, que tipo de mulher nós somos. Jesus estava no melhor casal que ele poderia estar. Deus escolheu a dedo quem ia ser esse casal. Um casal que não precisava de alguém o tempo todo falando, ó, agora tem que fazer isso. Ah, tá bom, é o Filho de Deus, né? Entregou na nossa mão, ele que veio aqui. É fácil? É muito fácil, não é? Já pensou? Ah, fácil para Maria e para José. Ser pais do Filho de Deus, o menino era filho de Deus. O mais preocupado de tudo dar certo era Deus. Não, Deus escolheu duas pessoas, um casal competente, firme. Um casal que não precisava anjo estar visitando toda hora. Um anjo faz uma visita para Maria e uma para José e está tudo resolvido. Agora é com vocês, pega o filho, cria o filho, educa o filho, leva o filho no templo, anda com o menino. Episódio a seguir ali, Maria e José perdem a criança. Já pensou perder o Filho de Deus, gente? Tu vai clamar para quem? Vai clamar para quem se tu perder o filho, cara? O menino de Deus, e aí tu perdeu. O menino ficou desaforadinho ainda. Olhou para Maria e para José. Eu estava na casa do meu pai. Onde é que vocês acham que eu estava? Porque ele ficou na igreja, ficou no templo, discutindo, argumentando com a galera mais madura. Todo mundo impressionado, menino de 12 anos, discutindo tudo aquilo sobre teologia. Onde é que ele aprendeu se não foi dentro da casa? Com o pai, com a mãe. É dentro de casa. Sabe quem me evangelizou? Foi a minha mãe. A minha mãe me evangelizou. A minha mãe falou comigo sobre sexualidade. A minha mãe me ensinou a cozinhar. A minha mãe me ensinou a limpar a casa. A minha mãe foi a pessoa que cuidou de mim. Foi a minha mãe. A minha mãe que me ensinou a ser a mulher que eu sou hoje. Foi ela que fez isso. Meu pai foi o grande provedor, ele trabalhava muito, ele precisava prover. Mas a minha mãe foi a pessoa que levou a gente na aula de violão. Sou a única que não toca nada na minha família. Mas ela me levou. Mas depois eu gostava de dançar. Os livros. Sabe qual que era o castigo? Vou contar para vocês. Uma vez eu e Estevam se pegamos no pau. Valendo! Daí, a mãe tirou os computadores da gente e falou assim, ó, até que, Débora, tu não leia esse livro, Estevão Rui, que tu leia esse livro, não tem internet, não tem computador, não tem telas nessa família. Em uma semana eu li o livro. A cada 3 dias o Estevão trocava de livro. Eu li o livro, recebi meu computador de volta. Acho que o Estevão ficou 1 mês trocando o livro. Não, é que esse eu não me identifiquei. A mãe ia lá, trocava o livro. Eu só olhava e pensava, ela não libera esse computador. Resumindo, de todos os livros que ele deu, já deu as páginas do meu. Mas eu, ó, muito esperta. Comecei a ler. E eu lembro exatamente do livro que ela me deu aquele dia. Foi O Beijo do Céu, da pastora Darlene, da igreja Hilson. E minha vida foi invadida pela presença do Espírito Santo. Eu lembro de acordar cedo para ir para a escola. E a minha mãe estava lá assistindo o programa da Joyce Meyer. Das 6 às 6:30 era o programa da Joyce Meyer na TV. Às vezes tinha a Neia lá, junto, sentada. Chegava, acordava para ir para a escola, tinha já uma irmã da igreja. Junto, na nossa casa. Ai, as duas chorando, orando. Para quem não sabe, quem começou essa igreja foi a minha mãe. Ela começou com uma reunião de mulheres, um café de mulheres na nossa casa. Aí ela falou, Wagner, é o seguinte, as mulheres estão falando que agora, tudo que elas estão ouvindo agora, elas precisam que os homens começam a escutar. Sabe, essa chama que a gente tem no nosso coração, eu, Esteve e a Jéssica, quem colocou, foram eles. Não tem outro caminho, gente.
E eu tô ligada que tem gente que critica a minha mãe, acha que ela deveria ter sido diferente, gosta de dizer, e eu falo assim, mas olha os resultados da minha mãe. Discute com isso, querida. Discute, vem discutir comigo sobre resultado, sobre fruto. Olha os frutos. Quer saber de quem tu tem que se aproximar? Olha o fruto, olha o casamento. Olha a vida dessa pessoa. Vê se ela compra e paga. Vê se ela é mentirosa. Começa a olhar os frutos dessa pessoa, se tu quer se aproximar ou não. Os frutos da minha mãe fazem com que a gente até hoje esteja aqui. Quem trouxe a palavra ontem foi meu irmão. A minha irmã é a única que não traz a palavra, mas quando ela pega alguém de jeito, sai de perto. A minha irmã, uma vez, ela dizendo assim, não, porque o fulano não veio na caminhada da fé, evento do ano passado. Tá, Jéssica, mas deixa o fulano, né? Não sei o quê. Não. Pega o microfone hoje, Dedé. Fala lá no culto. Eu falei, eu não vou falar nada. Eu nem lembrei que o fulano não veio na caminhada da fé hoje, Jéssica. Não, porque tá errado isso daí. Anos congregando com a gente, não honra os eventos da igreja. Mas ela pega de jeito as pessoas nos bastidores, gente. Aí, ali ela arregaça. Mas sabe quem colocou essa chama no nosso coração? Foi a minha mãe. A minha mãe dava o caderno, ensinou a gente a fazer devocional, cobrava o devocional. Sabe, tem muito pai, tem muita mãe que tem medo de cobrar. Só tem medo de cobrar quem não faz, gente. Quem não faz vai ter medo mesmo de cobrar. Quem não é exemplo tem medo mesmo de cobrar. Não dá para pressionar muito essa geração. Só tem medo disso quem não está fazendo. Quem é um caco dentro de casa e sabe que é um caco, daí não pode cobrar mesmo. Porque teu filho vai jogar na tua cara quem tu é. Se ninguém mais vai jogar na tua cara, teus filhos vão jogar na tua cara quem tu é. Eu vou voltar para cá, amado, porque isso aí tem, pano para manga. Mas a maior educadora, os maiores educadores, eles tinham frequência em levar o filho ao templo, até a presença, até o altar. Você tem levado seus filhos frequentemente até o altar? Você leva a sua família, o seu casamento, com frequência até o altar, porque a palavra nos mostra frequência, frequentemente. E para a gente encerrar, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João. Abre a Bíblia lá comigo em João, capítulo 2. Olha que lindo e poderoso. A palavra diz assim, lá em João, no capítulo 1, está falando sobre Jesus Cristo, seu Cordeiro. Ela fala sobre o dia do batismo de Jesus Cristo. Logo depois do batismo, no dia seguinte, depois que João Batista batiza Jesus, ele sai e ele começa a chamar os seus discípulos. Amém? Estão comigo nessa cronologia? Ele começa a chamar os meninos para caminhar com ele. Fala, vem ser meu discípulo, vem caminhar comigo. Fulano, tu também vem. E assim por diante. De repente, vai acontecer um casamento. Acontece um casamento. E Maria foi convidada, e os meninos também foram, Jesus e os seus discípulos, e olha ali o que a palavra diz assim. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu, por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegado a minha hora. Então ela falou aos serventes, façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse, encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então Jesus lhe disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vinho, por mais que os servos não
que haviam tirado a água soubesse, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Vocês, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais e ele manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Depois disso, ele foi para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali muitos dias. Olha que lindo. Não foi Deus que determinou que Jesus operasse o milagre. Não foi José, não foram os noivos, não foi ninguém. Foi a mãe de Jesus que ativou em Jesus o potencial dele. Quantos pais aqui, quantas mães aqui querem ativar através da sua palavra o potencial que tem nos seus filhos? Levante suas mãos. Sabe, Deus não mandou um anjo para vir falar com Jesus e falar: agora está na hora de fazer um milagre. Bem pelo contrário. Maria, ela sabia o que Jesus tinha, que a mãe sabe o filho que tem. Meu filho é sensacional, ele é muito inteligente. Pode conversar com qualquer um aqui, vocês vão falar que eu tenho razão. Maria sabia exatamente quem era o filho e do que o filho poderia fazer, porque ela tinha educado, criado ele. Maria sabia do potencial de Jesus Cristo. Não foi um anjo, não foi o próprio Deus, não foi José, não foram seus discípulos, não foi ninguém mais que estava ao redor de Jesus, mas Maria chega e fala assim: meu filho, acabou o vinho. Jesus, olha, mulher, o que eu tenho contigo, mulher? Tu sabe que ainda não é chegada a minha hora. Ela não responde. Olha para ele, deve fazer um aceno. Pode fazer tudo o que meu filho mandar, tá? E Jesus faz o primeiro milagre, através da ordem da boca da sua mãe. Eu quero encerrar esse momento falando que nós mães, nós temos uma voz profética em cima dos nossos filhos. E aquilo que você fala para o seu filho, aquilo que você desperta nele, aquilo que você ativa nele, pode mudar a história da humanidade. Aquilo que você carrega dentro de si, a boca que Deus te deu pode ativar milagres através da vida dos teus filhos. Ministérios vão começar através da ativação daquilo que vai sair da nossa boca. O Senhor confiou em ti, mulher. Deus usa a vida de Maria para ativar em Jesus Cristo o grande milagre, o início do ministério dele. Ele é batizado, ele anda com os discípulos, mas só depois desse milagre os discípulos de Cristo, os seguidores, começam a acreditar em Jesus. Olha ali o que a palavra fala lá no versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até então, se vocês voltarem lá no capítulo 1 de João, vocês vão ver Natanael duvidando de Jesus, o Filho de Deus. Mas será? Vocês viram uma manifestação lá de uma pomba e uma voz vindo do altar, do céu, falando que Jesus era o Filho amado, em quem Deus se alegrava, enquanto João batizava ele, mas até então nada mais prova que ele é o Messias. Mas aí acontece um milagre debaixo do nariz dos discípulos e eles começaram a seguir Jesus. E lá no verso 12, Maria, juntamente com os irmãos de Jesus, olha, de novo, uma mulher que não quer competição dentro da sua casa, comparação dentro da sua casa, ela começa a seguir o filho e levar os outros filhos junto, os irmãos de Jesus, irmãos biológicos de Cristo, começam a seguir ele. Um dos maiores apóstolos que a palavra fala era Tiago, o irmão de Jesus. Ele foi um dos principais fundadores de igreja em toda a Europa. Tiago, o irmão de Cristo, segue o legado do seu irmão.
Sabe, se na tua casa está tendo uma competição, arranca isso. Porque essa competição nasceu lá na tua família, lá no berço dos teus pais. Pais que nos colocaram uns contra os outros. Que não aprenderam a ver o talento um dos outros. Pais que começaram a jogar intriga. Ligava para fulana. Peraí que eu vou ligar para fulana. Fulana, estou de mal com a tua irmã. Ai, mãe, por favor. Não dá mais, não aguento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Uma hora tu não dá bola. A segunda vez você não dá bola, depois você começa a acreditar, começa a ficar de mal do teu irmão, da tua irmã, porque tua mãe te jogou contra. Daí depois está repetindo isso nos teus filhos, depois os filhos estão repetindo isso nos netos, um fica jogando o outro contra. Maria não fez isso, ela fez todo mundo seguir Jesus. Ela andou do lado de Cristo todos os dias durante seu ministério com seus irmãos. Até o dia da crucificação. Quando Jesus está lá na cruz, ele olha e fala assim, ó, tá aí a tua mãe, mulher, tá aí o teu filho. Continua. Cuida da nossa mãe, sabe? Cuida da Maria, porque ela foi muito importante no ministério de Jesus. Nós mães, nós somos muito, muito, muito importante para aquilo que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos, amada. Talvez você está pensando, ai, não me escuta mais. Olha ali, Jesus estava com quase 30 anos, nem tinha começado a jornada dele, mas Maria faz uma ativação. Continua falando, continua profetizando, não me escuta mais, mas vai escutar. A hora que precisar ativar, a minha palavra vai ser lançada. Profetas, nós somos profetas na vida dos nossos filhos. Todas as noites eu oro com meu filho, eu faço devocional com ele. Todas as noites. Esses dias a Gabi veio me contar que o Davi chegou em casa e falou, mãe, sabia que o Abel leva a Bíblia para a escola e faz apelo para as pessoas aceitarem Jesus? E a Gabi olhou, filho, que bonito. Mãe, mas na escola? Ela disse, não, mas é importante. Até na escola a gente falar, enquanto o Abel está falando, tu tem que interceder. E aí, se alguém cair, como assim se alguém cair, mãe? Se alguém cair, nós vamos ser levados para a sala do Gustavo, da direção. Aí ele contou para nós, o Abel, que além dele chegar na sala com a Bíblia e falar, quem quer aceitar Jesus hoje? Aí, e depois alguém pode dar um testemunho também. Eu deixo, mãe, alguém dá um testemunho. Então é poderoso a gente ver que aquilo que a gente está fazendo diariamente na vida dos nossos filhos, eu oro todos os dias por algo que os meus pais me ensinaram a orar. Um dia eu cheguei nos meus pais e eu disse, pai, mãe, qual foi o segredo? O que é que vocês fizeram? Porque talvez eles sabiam melhor do que eu o que foi, né? E aí meu pai olhou para mim e disse assim, eu sempre orei para que vocês pudessem ter experiências sobrenaturais com Deus. Porque existe aquela canção, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar não sabe viver. Ore para que os seus filhos tenham uma experiência sobrenatural com Deus. Amém? Eu quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar. Você, marido, abrace sua esposa.